Quando eu comecei a namorar com minha hoje esposa, ela me falava a respeito de uma questão que ela praticava, que era o desapego. E eu pensava, nossa, mas por que praticar o desapego? Por que gastar energia tentando desapegar? Mas no fim das contas, eu compreendi que ela só se apegava àquilo que ela queria. E aquilo do qual ela queria se afastar, ela praticava sim o desapego para que sobrasse mais tempo e energia para dedicar a outras coisas. O raciocínio é o seguinte: se apegue apenas àquilo que lhe faz bem e desapegue de todo o resto. Existe até uma música dos Titãs que a gente ouvia na época que dizia assim: só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho tempo a perder. Então, para praticar isso, para dizer sim para as coisas certas, para as pessoas certas, é necessário dizer não para muitas outras coisas. Afinal de contas, a disponibilidade de pessoas, de coisas para fazer é enorme, muito maior do que temos tempo para desfrutar. Mas por que isso? Por que é necessário fazer essa limpeza, separar, as coisas? Porque nós temos a facilidade de nos apegar a muitas coisas, projetos, produtos, conquistas, mesmo que essa decisão não seja racional. Por que fazemos isso? Normalmente, as decisões que tomamos, a maioria delas, a maioria esmagadora, segundo estudos, são tomadas emocionalmente. E só depois é que nós fazemos uma justificativa racional para nós mesmos. Ou seja, nós escolhemos por algum tipo de afinidade, normalmente algum tipo de familiaridade, e aí sim nós passamos a tentar justificar. Mas como podemos utilizar da inteligência emocional para fazer com que isso nos beneficie ainda mais, para que nós aproveitemos melhor o nosso tempo com as coisas que melhor nos agradam? Nós podemos utilizar da contestação ao invés da justificativa daquilo que nós decidimos emocionalmente. Note que até mesmo a escolha do seu partido político ou do seu candidato é feita emocionalmente. Então, se você tem mais afinidade com aquela pessoa por algum motivo, porque você se aproxima mais das ideias dela, você decide no primeiro momento e depois passa a procurar informações a respeito que justifiquem aquele pensamento, aquele sentimento que você teve. É como se você pensasse assim: não, é um sinal. Essa pessoa é a pessoa. E aí você começa a se justificar. E muitas vezes o que poderíamos fazer é fazer uma contestação dessa situação emocional. Agora você já sabe que tomou a decisão emocionalmente, muito provavelmente. Você não sabia até há pouco. Então agora você é capaz de contestar essa decisão, porque até então você achava que tinha sido muito racional na sua escolha e que você tinha razão em todos os sentidos e que as outras pessoas também concordavam com você. Mas a verdade é que se você parar para contestar, pode ser que você mesmo não concorde consigo. E por outro lado, nós temos aquelas coisas que nós precisaríamos fazer, mas nós não conseguimos nos apegar a elas, não conseguimos ter certa familiaridade. Por quê? Porque o meu passado foi assim, porque eu não tive esse hábito na infância. Então você às vezes precisa ter uma alimentação melhor, por uma questão de saúde mesmo, mas não consegue se familiarizar com aquilo porque a vida inteira você comeu de outra maneira. E aí chega a questão, você precisa dizer não para muitas coisas para se sentir em posição de decidir realmente o que você quer e ao que você vai se apegar. Isso vale também para as pessoas. Às vezes você procura um padrão de pessoa que se assemelha muito com os padrões com os quais você conviveu. Mas nem sempre você teve na sua vida os melhores padrões para você conviver no futuro. Às vezes as pessoas procuram a figura de uma pessoa problemática que ela teve na família em outra pessoa e acabam encontrando e repetindo as histórias que aconteceram no passado com os entes, com os seus pais ou tios ou pessoas próximas dela. E o que a gente precisa fazer então? É aceitar que podemos mudar de opinião, e isso é racional. Isso não é virar a casaca. Aqui no Brasil nós temos um exemplo muito claro que é o futebol. Uma pessoa decide torcer para um time e se você perguntar para 100 pessoas, acho difícil uma delas te mostrar o porquê ela torce para aquele time, quando começou aquilo. O que acontece é que ela teve uma vivência, muito provavelmente lá na primeira infância, e aí ela começou a torcer para aquele time. Então ela começa a identificar outras pessoas que também torcem, eles torcem juntos e querem justificar aquilo de uma maneira racional. Muitas vezes o time nem ganha títulos, mas ela diz que o melhor time do mundo é o dela.
E como você pode mudar de opinião? Não estou falando para você mudar de time de futebol. Se você considera que isso é virar a casaca, tá tudo bem. O meu time também, ele vem comigo desde a infância. Mas, na maioria das coisas, você pode sim mudar de opinião. É claro que a gente não precisa mudar à torta e à direito. Se eu falo para você hoje, olha, acho que é melhor fazer isso. Pode ser que na semana que vem eu tenha mudado de ideia. Existe até uma frase do célebre John Keynes que diz: quando os fatos mudam, eu mudo de ideia. E isso é bastante racional, não é? Mas às vezes nós queremos nos manter na nossa mesma ideia porque nós já afirmamos aquilo. Então nós entramos num viés de confirmação, na tentativa de mantermos a nossa palavra, de provar que estávamos certos. Aprenda a aproveitar ao máximo a sua capacidade de reconhecer padrões, de reconhecer aquilo que é vantajoso ou não e de se desprender daquilo que apenas te parece familiar, mas não te ajuda em nada. Pelo contrário, às vezes te prejudica muito. A gente tem esse apego por aquilo que é familiar. Isso é natural. Aquilo que é familiar parece mais seguro, pois se nós estamos vivos até agora, através das coisas que vivemos, aparentemente, elas pelo menos não nos mataram. Mas isso não quer dizer que elas nos manterão vivos ou que nos manterão muito bem ou muito melhores daqui para frente. Então, vamos contestar mesmo aquilo que pareça muito familiar, mesmo aquilo que pareça um ditado que está arraigado na sua família há séculos. Não estou dizendo que contestar seja dizer que está tudo errado, mas contestar é se perguntar se aquilo realmente traz benefícios, condiz com a sua realidade ou se os fatos mudaram e aquilo está te prejudicando. O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos. Obrigado por me acompanhar. Eu fico por aqui, me acompanhe nos próximos vídeos e depois de clicar em curtir e compartilhar com alguém, vai lá na minha playlist, conheça outros vídeos onde eu falo mais detalhadamente a respeito de inteligência emocional, de métodos de produtividade, de como fazer certas coisas que vão te ajudar muito a melhorar a sua vida, não só financeira, não só no trabalho. Eu estou falando da vida pessoal, estou falando de família, estou falando do seu lazer, da sua saúde e outras coisas. Eu fico por aqui, até logo e tchau!